Olá, eu sou Carlos Xavier, este é o Theo de Datas, e agora eu gostaria de compartilhar com você a perspectiva de William Hasker sobre a Trindade, o nome do artigo que o William Hasker escreveu na obra One God, Three Persons, Four Views, e o nome também dado para este vídeo é Conhecendo Deus como Trindade. Lembrando também que se você está acompanhando esse conteúdo no momento em que ele está sendo publicado, nós estamos no começo do ano de 2025. E eu já pedi isso no último vídeo, já pedi num short. Vou pedir também que você deixe num comentário aqui neste vídeo que conteúdo você gostaria de ver tratado no Theo de Datas neste ano de 2025. Mas vamos avançar então. Conhecendo Deus como Trindade, a perspectiva de William Hasker sobre a Trindade, que nós encontramos nesta obra, One God, Three Persons, Four Views, uma obra publicada no final de 2024, com um diálogo bíblico, teológico e filosófico sobre a doutrina da Trindade, editado por C.A. Mackintosh. Os autores participantes dessa obra, como eu já expus no vídeo anterior, no vídeo introdutório, são William Hasker, William Lane Craig, Bill Branson e Dale Tuggy, e agora nós vamos ver a perspectiva de William Hasker. Qual é a perspectiva de Hasker? Hasker, então, é um defensor da trindade social. A gente vai ver ao longo desta nossa conversa aqui, de forma mais específica, o que significa a doutrina da trindade social ou a perspectiva social acerca da trindade. E Hasker também é um defensor dos conceitos tradicionais, das ideias tradicionais que vêm da patrística, de geração eterna do Filho. Sobrou um E no slide ali, me desculpe. Geração eterna do Filho e processão eterna do Espírito Santo. Geração eterna do Filho e processão eterna do Espírito Santo, ou simplesmente a doutrina das processões. Lembrando que processão significa procedência. Então, quando nós falamos em doutrina da processão ou das processões, nós estamos exatamente afirmando que o Filho e o Espírito procedem do Pai. E pode ser que o Espírito proceda do Pai e do Filho. A cláusula filioque, que foi objeto de uma grande controvérsia na história da Igreja, que levou à divisão entre o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental, mas que o Hasker intencionalmente deixa de lado, afirmando que é suficiente para o modelo dele considerar a procedência do Espírito a partir do Pai e não entrar necessariamente nessa disputa histórica na história do cristianismo. Então, trindade social, geração eterna do Filho e processão eterna do Espírito Santo, ou simplesmente doutrina das processões, e os fundamentos bíblicos que o Hasker apresenta para a sua perspectiva são os seguintes. Primeiro, ele se baseia fortemente no monoteísmo do Antigo Testamento. Ele entende que o monoteísmo do Antigo Testamento lança as bases para a doutrina da Trindade. Aqui foi inevitável, à medida que eu ia lendo este livro, lembrar do livro do meu amigo Pedro Pamplona, que faz esse mesmo percurso que o Hasker fez aqui. E com o Pedro eu fiz uma live no segundo semestre de 2024. Fica a indicação também para você, são conteúdos claramente complementares. Voltando ao Hasker, o monoteísmo do Antigo Testamento é o primeiro fundamento bíblico claro da doutrina da Trindade. Em outras palavras, o único Deus é o Deus de Israel. A pergunta-chave que surge a partir daí é: por que Deus não se revelou como Trindade num estágio anterior? Por que Deus não se revelou como Trindade no Antigo Testamento? Por que, como o meu amigo Pedro Pamplona nos ensina, nós temos no Antigo Testamento apenas vestígios trinitários ou vestígios da Trindade? A resposta apresentada para o Hasker a essa a resposta apresentada pelo Hasker, para essa importante pergunta é que Deus não se revelou como Trindade num estágio anterior, possivelmente para fortalecer a concepção monoteísta e evitar uma associação ao panteão das religiões antigas circundantes a Israel, sejam os cananeus, os amorreus e depois até mesmo os gregos e os romanos. Em outras palavras, se Deus tivesse se revelado de forma clara como Trindade, isso talvez dificultaria a formação de uma concepção
monoteísta entre os israelitas e faria com que eles incorressem de forma mais fácil num politeísmo, até mesmo na idolatria, o que é uma ênfase constante do Antigo Testamento, ou melhor, o que é uma preocupação constante do Antigo Testamento. A grande ênfase do Antigo Testamento é evitar que Israel caia na idolatria e, consequentemente, no politeísmo. Agora, além desse monoteísmo do Antigo Testamento, nós temos afirmações do Novo Testamento sobre Jesus, afirmações muito significativas do Novo Testamento sobre Jesus, que estão na base, então, da construção da doutrina cristã da Trindade. Começando com a afirmação de que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Depois nós temos a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Também Jesus é o Senhor. E aqui, Senhor é a tradução para o português de Kyrios, do grego, que por sua vez foi a palavra usada na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego para identificar o nome de Deus, Yahvé. E algumas vezes esse uso de Senhor é aplicado a Cristo com citações de passagens do Antigo Testamento em que Kyrios diz respeito a Yahvé. Então, aqui não é apenas o título de Kyrios atribuído a Jesus, mas também são as duas coisas, especialmente esses alguns usos que o Novo Testamento faz de Kyrios como uma referência a Yahvé no Antigo Testamento, citando essas passagens e aplicando-as a Jesus. Eu vou mencionar essas passagens quando tratar do artigo do Craig, tá bom? Outra afirmação importante do Novo Testamento sobre Jesus é que ele é pré-existente, especialmente João 1:1, mas outras passagens também. Jesus é o Criador, João 1:3 e Hebreus 1:2. Aqui João 1:3 afirmando que o Logos é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, e Hebreus 1:2 afirmando que o Pai criou todas as eras pelo Filho, por meio de quem ele falou recentemente, verso 1 de Hebreus 1. A outra afirmação é que Jesus é o Salvador que morreu por nossos pecados, e aqui tem uma ideia interessante que se consolida realmente na patrística, é que Jesus não poderia ser o nosso Salvador se ele não fosse divino, se ele não fosse Deus. E Jesus é recebedor, juntamente com Deus, de uma adoração binitária. Isso aqui é algo muito interessante. Essa adoração binitária percebida no Novo Testamento e na Igreja primitiva, que também constitui um dos fundamentos neotestamentários para a compreensão da divindade de Jesus e, consequentemente, para a elaboração de uma doutrina cristã da Trindade. Por último, há passagens, aqui 5 passagens, eu vou trabalhar todas elas e em algumas outras também, ao considerar o artigo do Craig para essa obra, a afirmação de que Jesus é Deus, João 1:1 e João 1:18, João 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13 e 2 Pedro 1:1. Passagens em que o Novo Testamento afirma que Jesus é Deus. Quais são as respostas possíveis para essa perspectiva do Novo Testamento acerca de Jesus, ou para essas afirmações neotestamentárias acerca de Jesus? Primeiro, as respostas unitárias, como aquela apresentada por Dale Tugg, o último autor a contribuir com esta obra especificamente. O que dizem as respostas unitárias? Jesus é ontologicamente, no seu ser, apenas um humano, ainda que seja um humano especialmente dotado e capacitado divinamente. Existem as respostas subordinacionistas, ou as respostas arianas. Jesus é um ser supremamente grande, sobrenatural, e pode ser chamado Deus num sentido secundário, mas ontologicamente, Jesus ainda é uma criatura de Deus, o Pai. E as respostas trinitárias e proto-trinitárias, que aceitam todas as afirmações do Novo Testamento acerca de Jesus e afirmam que Jesus é Deus precisamente no mesmo sentido em que o Pai é Deus.
construindo junto com William Hasker agora uma doutrina da Trindade a partir de 8 afirmações que o Hasker faz, se baseando naquelas afirmações do Novo Testamento sobre Jesus e no monoteísmo de Israel encontrado no Antigo Testamento. Jesus é o eterno Filho de Deus. Primeira afirmação, Jesus é o eterno Filho de Deus. Segunda afirmação, o Espírito Santo é uma terceira pessoa completamente divina, juntamente com o Pai e o Filho. Aqui, a consideração da pessoalidade ou da personalidade do Espírito Santo é muito importante. Eu não dediquei muita atenção a isso nos roteiros que eu elaborei para essa série de vídeos, mas existe um vídeo específico aqui no canal sobre a divindade do Espírito Santo, ao qual eu remeto você se você tiver interesse em compreender isso um pouco melhor. Terceira afirmação, as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas. O que isso significa? São centros de consciência distintos. Ou seja, são centros de consciência com capacidade para estados mentais cognitivos, afetivos e volicionais. Ou seja, podem conhecer, têm sentimentos e têm vontade. E com capacidade para se relacionarem com as outras pessoas. Esse aspecto relacional é o que caracteriza a doutrina da Trindade numa perspectiva social, a Trindade social, em comparação com a Trindade psicológica ou Trindade latina. Ou seja, a Trindade social afirma, enfatiza o caráter relacional, os relacionamentos internos na Trindade, os relacionamentos entre as pessoas da Trindade, e a Trindade psicológica ou latina afirma as três pessoas da Trindade como três centros de consciências distintos em Deus, mas rejeita, ou não enfatiza, talvez seja melhor dizer assim, essa característica relacional. Aqui, duas afirmações muito importantes que vão fazer parte, essencialmente, nuclearmente, dessa doutrina da Trindade social. Deus é amor, 1 João 4:8, e o maior mandamento de Deus é o amor. Mateus 22, 36 a 40. Então, se Deus é amor, Deus deve ser essencialmente amor, necessariamente amor, e a única maneira de Deus ser amor é que exista mais de um centro de consciência, cognição, volição e afetividade em Deus. Porque são 3 e não 2 é algo que nós vamos explorar na sequência, mas a afirmação bíblica de que Deus é amor está na base da compreensão da Trindade social, porque Deus não poderia ser amor se ele não fosse 3 pessoas, porque você só tem o amor num relacionamento eu-tu. Avançando, a quarta afirmação é: as 4 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são juntas o único Deus, porque nós estamos falando de um único Deus, o monoteísmo radicado lá no Antigo Testamento e continuado no Novo Testamento. O Novo Testamento não se afasta do Antigo Testamento nessa perspectiva. Essa é a primeira afirmação que vai claramente além do que é afirmado no Novo Testamento. Tudo bem? Você não encontra esta afirmação aqui no Novo Testamento. As outras afirmações estão presentes de uma forma ou de outra no Novo Testamento. Em outras palavras, não há no Novo Testamento uma expressão para a Trindade. A palavra Deus no Novo Testamento é usada prioritariamente para identificar o Pai, e não o grupo de Pai, Filho e Espírito Santo, não o grupo, não a Trindade. Agora aqui há algo interessante, porque esse uso é um uso não ontológico, mas um uso linguístico, certo? Baseado na afirmação de que Deus é Pai, que nós encontramos no Antigo Testamento, e então essa associação do Pai, da primeira pessoa da Trindade, a Deus, a expressão grega ho theos. Mas existem situações em que o Filho é chamado de ho theos, de Deus no Novo Testamento, e até mesmo que o Espírito é chamado assim. Então, aqui nós temos um uso costumeiro, podemos dizer assim, e não necessariamente ontológico ou teológico. Não é que Deus é apenas o Pai, mas
costumeiramente, ordinariamente, Deus é identificado com o Pai, até mesmo por uma questão linguística. Agora, o que é chave aqui para a construção dessa compreensão é que a revelação de Deus, ela está concentrada no evento Cristo. É a vinda de Cristo ao mundo que nos traz uma compreensão completa, uma compreensão plena de quem é Deus, compreensão essa que foi sendo construída, claro, ao longo da história, de forma progressiva no Antigo Testamento, mas agora com o evento Cristo e com o Novo Testamento, com essa revelação que é um evento, nós temos a necessidade de refletir de forma mais profunda acerca de Deus e da sua relação com a criação. O reconhecimento do status divino de Jesus, o reconhecimento de que Jesus é divino, Jesus é Deus, leva à necessidade de uma mudança linguística. E agora essa mudança linguística leva, ainda nas primeiras gerações de cristãos, a necessidade, inclusive, da elaboração de uma palavra própria, que é a Trindade. Mas isso significa não um abandono do monoteísmo judeu, mas a manutenção, ou seja, isso vem numa perspectiva de continuidade do Antigo Testamento. A quinta afirmação é que as pessoas divinas experimentam a comunhão e a interpenetração o mais próximas possível. Então, há uma profunda comunhão e uma coinerência, uma interpenetração entre as pessoas divinas, maior do que a comunhão que qualquer pessoa humana pode experimentar com outra pessoa. E isso está na base dessa doutrina social da Trindade. O conceito de pericóresis ou pericórese, depende de como você vai trabalhar a sílaba tônica a partir da transliteração do grego, ou coinerência. Existe um vídeo específico aqui no canal sobre isso, inclusive, e também é algo que o Pedro Pamplona falou sobre isso na live que nós fizemos aqui no Teodidatas. É um conceito fundamental aqui. E a vontade única das pessoas não significa que elas têm uma mente única, mas que elas têm um propósito comum. Cada pessoa, como um centro de consciência distinto, está unida a outra com um propósito comum. E aí nós temos a vontade única nesse sentido da Trindade, o que tem a ver com a pericórese ou a coinerência, além da questão da atribuição das obras de uma pessoa a outra, que nós também vemos, e que tem a ver com a construção da doutrina da Trindade, como eu trabalhei num outro vídeo. O ponto sexto, a sexta afirmação é que o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede eternamente do Pai. Talvez proceda eternamente do Filho também, mas aí é algo que nós temos que considerar de forma detalhada e o Hasker não faz. O Branson afirma que o Espírito não poderia proceder eternamente do Pai e do Filho, mas isso é óbvio na sua perspectiva de um monarquianismo do Pai. Mas o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede eternamente do Pai. Então, aqui nós temos a compreensão de que o Pai é a causa do Filho e do Espírito, embora seja uma causa e uma geração eterna. Tá bom? Isso por conta da necessidade de compreendermos os relacionamentos, mas mantermos a doutrina das processões em Deus. Lembrando que o Hasker mantém essa doutrina, a doutrina das processões. E ele faz isso de uma forma muito interessante. Ele parte da premissa de que se Deus é amor, o amor precisa ser partilhado, então você precisa pelo menos de mais uma pessoa no ser de Deus, o Pai e o Filho, para que esse amor possa ser partilhado, mas ele acrescenta a compreensão de Hugo de São Vítor, que é a ideia de que o amor entre duas pessoas é aumentado quando você inclui uma terceira pessoa. Então, existe mais amor em Deus se Deus é três pessoas em vez de ser apenas duas, porque o amor de uma terceira pessoa aumenta, potencializa o amor que duas pessoas já têm entre si. Agora, você poderia perguntar, certo, então por que Deus não é 4, 5, 6 ou infinitas pessoas?
na medida em que quanto mais pessoas temos, mais o amor é aumentado. Richard Swinburne, e o Hasker trabalha isso numa nota de rodapé, então se você vai ler a obra é importante você estar atento a isso. Richard Swinburne considera o seguinte: sim, é possível que o amor fosse aumentado à medida que aumentassem as pessoas, mas isso faria com que o amor de Deus aumentasse contingentemente. Então, nós teríamos pessoas diferentes, um número diferente de pessoas, desculpa, integrando a Trindade, o ser de Deus, em mundos possíveis diferentes. Ora, isso é evidentemente impossível. E Deus não teria Deus não pode ter esse caráter contingente, porque Deus é um ser metafisicamente necessário. Logo, para afirmar o amor em Deus, a coinerência em Deus, afirmar o relacionamento das pessoas divinas, e não extrapolar de uma forma que Deus se torne contingente, 3 é o número em que você consegue ter a expressão do amor e o amor acrescentado por uma outra pessoa. Mais do que isso, você torna o ser de Deus contingente. Mas, com 3 pessoas, você mantém a necessidade do ser de Deus. Isso é tão legal. Essa foi uma das grandes contribuições, uma das grandes reflexões que a leitura do livro trouxe. Isso é tão legal que merece um vídeo à parte. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Agora, o Hasker ele se apega à doutrina das processões divinas, da doutrina das processões na Trindade, especialmente a partir de João 5,26, que é também uma perspectiva do Pedro Pamplona. O Hasker afirma que João 5,26, a ideia de que o Pai tem a vida em si e concede a vida ao Filho, ou a afirmação de que o Pai tem a vida em si e concede a vida ao Filho, João 5,26 é um desafio a quem nega a doutrina da geração eterna do Filho. Então João 5,26 se torna um desafio para o Craig, especialmente, numa perspectiva de um diálogo entre os trinitários sociais, mas também para os demais autores da obra, embora cada um tenha a sua forma de compreender essa passagem bíblica. E o desafio mesmo ele é mais forte para quem afirma uma ideia de trindade social e nega a geração eterna do Filho, ou seja, o desafio é mais especificamente dirigido ao Craig no seu artigo pelo Hasker. 7ª afirmação: as 3 pessoas têm em comum uma única instância da natureza divina concreta. Então, a natureza divina concreta constitui uma única instância e constitui 3 pessoas. Aqui tem uma citação interessante de Tomás de Aquino. Entre as criaturas, a natureza que o que é gerado recebe não é numericamente idêntica com a natureza que tem aquele que gera. Ou seja, quando um cão gera um outro cão, a natureza que o segundo cão recebe não é numericamente idêntica à natureza do que o cão que gerou tem. Mas o Deus gerado, prossegue Tomás de Aquino, recebe numericamente a mesma natureza que o Deus gerador tem. O Filho e o Espírito recebem a mesma natureza divina do Pai. Isso, para Tomás de Aquino, é explicado na perspectiva da simplicidade divina. Mas William Hasker nega a doutrina da simplicidade divina tomista. Então, ele afirma que cada uma das 3 pessoas é constituída pela natureza divina singular. Aqui é o 8º e último ponto, a 8ª e última afirmação do Hasker. Cada uma das 3 pessoas é constituída pela natureza divina singular, e o Hasker faz isso não a partir da simplicidade divina, nem a partir da identidade, porque quando nós afirmamos que o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus, nós estamos fazendo uma afirmação de predicação e não de identidade. Porque se nós estivéssemos fazendo uma afirmação de identidade, que é simétrica e transitiva, ao afirmarmos que o Filho é Deus e que o Pai é Deus, nós afirmaríamos que o Filho é o Pai. Então não é isso que nós estamos fazendo quando afirmamos uma relação de identidade. Nós estamos afirmando predicação, ou seja, afirmar que o Filho é Deus é afirmar que o Filho é divino. Afirmar que o Pai é Deus é afirmar que o Pai é divino. Afirmar que o Espírito Santo é Deus é afirmar que o Espírito Santo é divino. Significa que a
natureza divina singular constitui as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Hasker lança a mão da noção metafísica de constituição. A natureza divina constitui cada uma das pessoas trinitárias em razão da relação causal de processão. O Filho procede do Pai, e o Espírito procede do Pai, e talvez do Filho. Mas é por conta dessa relação causal de processão que a natureza divina constitui cada uma das três pessoas da Trindade, na perspectiva de Hasker. Então, não simplicidade divina, não identidade, mas constituição. Concluindo, juntamente com Hasker, aqui eu vou citar mesmo o pensamento do autor em conclusão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, porque é da natureza de Deus ser trinitário. Mas nós, seres humanos, somos capazes de conhecer Deus como Trindade porque o Filho encarnou em Jesus de Nazaré e o Espírito Santo é manifestado nos eventos do Pentecostes e após. É muito interessante aqui. A doutrina da Trindade ela é dependente do conceito teológico de revelação. A doutrina da Trindade afirma que as três pessoas são juntas um único ser concreto, que elas compartilham entre si um único tropo de deidade, uma única instância concreta da natureza divina. Isso ocorre não por uma escolha contingente do Pai, antes é uma consequência necessária da perfeição do Pai, uma perfeição que não poderia ser perfeitamente completada a parte da comunhão eterna do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Então não é que Deus escolheu, não é que o Pai escolheu gerar o Filho e o Espírito. É que o Pai não poderia ser perfeito em amor sem a geração eterna do Filho e do Espírito. Para os cristãos, a resposta completa e final para a pergunta: o que é Deus é, e somente pode ser, Deus é a Santa Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é uma única pessoa, mas a união e a comunhão mais próxima possível das três pessoas divinas. Um excelente resumo do Hasker, do seu pensamento e da própria doutrina da Trindade. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever no Theodidatas, de acompanhar o Theodidatas também no formato de podcast, link sempre na descrição do vídeo no YouTube, e de deixar o seu comentário. Não se esqueça de deixar no comentário o que você gostaria de ver aqui no Theodidatas no ano de 2025, se você estiver acompanhando esse conteúdo no começo de 2025. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima. O próximo conteúdo nesta série é sobre o monoteísmo tripessoal de William Lane Craig.